Então, vamos lá. A gente está hoje, então, começando aqui com relação ao dia 15, né, que é o Dia Mundial da Conscientização contra a Violência da Pessoa Idosa. É uma proposta da nossa Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB de São José. Reunir algumas instituições e autoridades para falar sobre o tema. Às vezes a gente até pensa que não tem muito a ver com a temática do direito do idoso, com atendimento à pessoa idosa, mas no final das contas a gente acaba percebendo que todos nós fazemos parte de uma rede, né, de proteção e de acolhimento à pessoa idosa. Hoje a gente tem como convidadas aqui a doutora Lilian, que é a juíza titular do Juizado Especial da Violência Doméstica da Comarca de São José, a Gabriela Dornelles, que é coordenadora do CREAS Sede, e Gabriela, eu vou te dar um espaço inicial daqui a pouco para te explicar a diferença entre CREAS, CRAS e o que significa cada um, que é advogado principalmente não sabe o que é isso, e a doutora Margioli, que é delegada na DPCAM aqui de São José, está aqui na nossa DPCAM desde 2019, ela é meio recente aqui na nossa comarca, né, mas desenvolve um trabalho bem bacana também. A DPCAM, para mim, de São José, é um exemplo de atuação com relação ao atendimento e acolhimento daquelas pessoas que vão buscar, enfim, a ajuda e o pedido de socorro, né, para a instituição da Polícia Civil. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, o convite, que foi feito até de maneira bastante informal nesse momento aí de corona, fui atrás dos telefones de cada uma e mandando WhatsApp depois dos horários, então, muito obrigada pela disponibilidade. Agradecer a nossa comissão, que está aqui presente, a doutora Michele, a doutora Priscila, a doutora Thaís. A gente estava comentando antes de começar aqui esse nosso evento, que a nossa comissão é uma comissão pequena, né? Nós somos, na verdade, em 5, tem a Pamela que não entrou aqui ainda. Apesar das pessoas acharem que é uma comissão para advogados idosos, na verdade é uma comissão que fala do direito da pessoa idosa, né, e não é, eu costumo brincar que não é um grupo de idosos, a gente não vai lá brincar de bingo, ou enfim, as pessoas têm esse preconceito ainda, então somos uma comissão de jovens, e que tenta aí conscientizar os advogados com relação ao direito da pessoa idosa, nesse momento, especialmente os advogados, porque a gente ainda tem uma lacuna muito grande da atuação dos advogados com relação à pessoa idosa. A nossa presidente entrou agora, doutora Herta, eu não te vejo, mas vamos ver aqui. Aqui. Doutora Herta? Acho que ela está se ligando ainda. Então, a nossa comissão hoje ainda tem esse viés de falar com os advogados, porque advogado, quando a gente fala de direito do idoso, só sabe uma coisa: preferência e prioridade. Prioridade e preferência processual, preferência no estacionamento, preferência na fila, prioridade na fila, é só o que sabe. Não sabe mais nada além disso, né? E tem uns que nem sabem disso, mas enfim. Enquanto a doutora Erta se conecta aqui, acho que a gente já pode começar a nossa conversa. A doutora Lilian, quando eu a convidei para participar, só para deixar, quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos no grupo pequeno, é só pedir a palavra ali no chat que a Thaís vai falando para a gente para liberar os áudios, tá? Doutora Lilian, quando eu a convidei, ela até fez uma ponderação comigo, dizendo, olha, mas será que eu sou a pessoa mais indicada, porque a minha vara talvez não seja a vara que trabalhe mais com a questão da pessoa idosa, porque trabalha com gênero, muito embora a gente tenha a mulher idosa, né? E antes da gente conversar aqui, ela estava até ponderando com a gente sobre essa questão de como ainda não tem uma competência muito estabelecida sobre para onde vão as denúncias, para onde vão os processos. Então, eu queria, doutora Lilian, que nesse primeiro momento a senhora pudesse colocar para a gente essa questão, até para deixar registrado, né? E até para tentar aí suscitar algum tipo de debate, quem sabe a OAB. E só para constar, na Comissão Nacional do Direito da Pessoa Idosa da OAB, que eu faço parte, existe uma discussão muito grande de apresentar para o CNJ a criação de varas especializadas na pessoa idosa. Às vezes eu sou a favor, às vezes eu sou contra, porque eu acho que a gente vai abrir, é como se a gente fosse falar de direito civil num todo, né, enquanto seria melhor eu ainda acho melhor atender direito civil, violência doméstica, direito penal, tudo separado. Mas, enfim. Doutora Herta entrou? Doutora Lilian, só me dá um segundinho para a nossa presidente dar suas boas-vindas e aí a gente segue, pode ser? Nossa presidente está colocando seu fone? Nós esperamos. Evento online tem disso.
Nossa, aí arrebenta o fone, doutora Herta. Não pode fazer assim. Me ouvem? Sim, perfeitamente. Ai, gente, que correria essa nossa, né? Olha, chegar, estacionar, abrir o computador e o computador não funcionar, eu não sei o que está acontecendo, então peço desculpas aí, eu sei que já passou aí uns 8 minutinhos da nossa conversa de hoje, mas eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, inicialmente para parabenizar a Comissão de Direito do Idoso da Subseção de São José, na pessoa da nossa presidente, doutora Ariane Gioletti, que também é nossa coordenadora de comissões e comunicação social da subseção, faz um trabalho gigantesco, um trabalho importantíssimo para a nossa subseção. A todos os membros da comissão, gente, eu estou aqui pelo celular, eu estou vendo a doutora Thaís, não sei se eu consigo visualizar aqui todos os presentes da comissão aqui. Da nossa comissão tem a doutora Michele e a doutora Priscila. Então, sintam-se abraçados também, doutora Michele, doutora Priscila. Eu tô com uma telinha bem pequenininha aqui no celular, mas a gente se vira nos 30, né? A gente vai dando um jeito aqui no que a gente tem que resolver. Agradecer também a participação aqui da doutora Lília, que é a nossa juíza aí aqui do Juizado Especial da Violência Doméstica de São José, parceira nos eventos das atividades da rede, e tantas outras que a gente faz junto à subseção de São José. É uma alegria para a gente poder ter essa parceria firme e forte que só tem a colaborar com a sociedade. Agradecer também a doutora, eu estou abrindo aqui, gente, tentando abrir aqui para ver os nomes certinho, tá? Doutora Marjoli, que é da nossa delegada. A delegada e a psicóloga, doutora? Gabriela. Doutora Gabriela. Agora que a doutora Ariane me ajudou, eu tô com dois aparelhos, o computador meia boca aqui e o celular na mão tentando resolver a situação. Mas agradecer de coração, um dia tão importante que é o dia de combate à violência contra o idoso, né? O dia do idoso, o dia mundial do idoso. Sei que nós vamos aprender muito nesse nosso evento aqui. Não quero tomar mais o tempo, doutora Ariane, a palavra é com você. Gratidão a todos. Então, a gente já tinha dado um início, doutora Herta, sobre o que é o dia e quem são as nossas convidadas, e eu tinha feito uma pergunta quando você entrou sobre uma discussão, uma conversa que eu tive com a doutora Lília no momento que a gente mandou o convite sobre a atuação do juizado da violência doméstica, né, se pegaria ou não pegaria a competência com relação à violência contra o idoso, a questão que é muito falada do idoso hoje, que são as medidas protetivas, né, acho que se fala muito mais de medida protetiva, isso a doutora Marjoli depois vai poder conversar com a gente, do que com a representação em si, né, com a busca de uma punição judicial, por conta da violência cometida ou da suspeita da violência, né? Então, se a doutora Lilian puder trazer para a gente esse início da discussão, pode ser? Então, boa noite, né? Eu queria cumprimentar a doutora Ariane, a doutora Herta, bom vê-las, doutora Marjorie, as demais integrantes, a doutora Gabriela, as demais componentes dessa comissão, que é bastante importante. Eu havia conversado, e é muito interessante isso, porque realmente, quando eu fui instada pela doutora Ariane a vir aqui compartilhar algo com todos, eu logo de imediato suscitei, olha, minha atuação é na área de violência de gênero, né, e tenho também o JECRIM, Juizado Especial Criminal. Então, assim, essa competência, na verdade, em relação à unidade em São José, ela ainda é um pouco nebulosa. E é tão interessante isso quando a gente é convidado, né, a participar dessa troca, desse tipo de dinâmica, que isso faz com que a gente crie um movimento. E aí eu fui imediatamente conversar com os colegas, né, para saber, olha, quem é que tem essa competência? Eu troquei uma ideia com os colegas, né, e percebemos o seguinte, que quando o idoso ele está acolhido em alguma entidade, né, o Juizado da Infância e Juventude, que é da doutora Ana, ele acaba sendo competente para lidar com todas as questões e fiscalização das entidades, todas as questões afetas a esse idoso, inclusive medidas de proteção. No que diz respeito, quando muitas vezes essa medida de proteção, ela é direcionada
a um órgão público, então é possível também, e aí a gente já muda o local o juízo competente poderá vir a ser o juízo da Vara da Fazenda, que hoje é coordenado há bastante tempo pelo doutor Minato, nosso querido juiz Otávio Minato, da Vara da Fazenda. No âmbito criminal, se examinarmos boa parte dos delitos que a gente consegue identificar no Estatuto do Idoso, boa parte deles estaria sujeito à competência do Juizado Especial Criminal. E o próprio Estatuto faz uma menção da aplicação do rito da Lei 9.099, mas não dos institutos despenalizadores. Já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, o que poderia também atrair a competência para a minha unidade. Mas a gente sabe também, né, que muitas vezes o que precisa, e a doutora Marjorie poderá esclarecer, muitas vezes é uma medida que não tem um cunho criminal, né, que é uma medida de natureza civil, que é a medida de proteção, onde você vai desenvolver um trabalho diferenciado com todos os envolvidos. E, assim, a atuação do judiciário nessas situações, me parece que ele pode ser acionado, mas prepondera muito a atuação do Ministério Público, que pode tomar uma série de medidas de proteção e levá-las para que o juiz delibere. Mas aqui em São José, o que me chama a atenção, e é importante até essa reflexão, que isso já era algo que a gente já estava percebendo, a rigor, nós não temos uma unidade com competência para tratar dos assuntos de idosos. Então, assim, essa atribuição em relação a conhecer dessas medidas protetivas, que aí você pode identificar um caráter de cautelar, então você não sabe se poderia ser o juizado, se pode ser uma vara civil, se pode ser uma vara da família, e até uma questão que eu acho que é importante, né, nós vamos ter a visita do presidente, eu acho que vem em boa oportunidade, até para que isso seja realmente objeto de estudo pelo tribunal, se é que não existe, mas para que a gente provoque, né, eu acho que a minha ideia é levar isso ao presidente, no sentido de que a gente tenha essa lacuna de atribuições, para que isso fique mais claro, porque muitas das questões eu até já recebi, nem todas as violências envoltas a uma idosa, por exemplo, né, permeia a questão de violência de gênero, e quem iria apreciar essa questão, né? Então, a gente tem aí uma indefinição em relação a essa atribuição. Eu, no passado, confesso que já cheguei a encaminhar para a Ana, ela devolveu, e eu assim, olha, eu não vou ficar, como eu vi que tem essa lacuna, eu vou fazer aqui mesmo, mas assim, acaba que há um desconforto, aí a gente também não acaba que não se especializa também, né, é claro que eu tenho contato com a rede de enfrentamento à violência doméstica, que são integrantes muito similares, né, a gente lida com questões de vulnerabilidade, né, mas tem outras estratégias, né, e isso precisa realmente de um olhar também diferenciado, mas eu entendo que, assim, até agradeço a oportunidade, porque isso fez com que essa questão, que eu já troquei ideia com os colegas, acabasse sendo suscitada entre nós, juízes ali de São José, porque eu acabei provocando, e acredito que seja bem oportuno da gente levar até para colocar isso na agenda, né, como algo importante. É uma lei que é de 2003, anterior até a própria Lei Maria da Penha, e a impressão muitas vezes que a gente tem é que não decolou, né, que ainda falta muito, assim, até esse olhar de pelo menos constar. Eu não sei, doutora Ariane, se nós vamos ter condições de inserir uma competência, uma unidade com competência exclusiva. A própria violência doméstica não tem essa competência, né? Uhum. Mas eu penso que pelo menos definir qual a unidade, né, que vai poder
a quem os advogados, a quem vai se saber que é lá que tem que direcionar, e aquele juiz também vai estar familiarizado com a matéria, né? Então, acho que é muito importante. Que no nosso dia a dia, pelo menos, eu já comentei isso várias vezes com alguns colegas, a gente passa por umas situações que o processo eletrônico nos traz, né? Que agora a gente tem os clientes que verificam passo a passo do nosso processo. Então, às vezes, a gente acaba cadastrando o processo numa vara, e aí aparece no sistema que está na vara errada, que foi para outra, e vem cliente dizendo, olha, você não sabe o que está fazendo, e na verdade é porque é complicado da gente direcionar o processo, né? Então, essa é uma questão, e eu acho que a doutora Herta, não sei se ela conseguiu, que ela entrou e saiu aqui, está com aquele problema de conexão, mas a comissão fica à disposição, se for o caso, para a gente sentar e tentar alinhar de alguma forma, porque, de fato, se a gente consegue alinhar para onde que vão os processos, a gente ganha tempo, né? E se é uma coisa que a pessoa idosa não tem, é tempo, né? Quando a violência está na suspeita ou já está estabelecida, a gente precisa agir o mais rápido possível. E quando chega ao ponto de estar num processo no judiciário, é porque realmente a coisa já extrapolou todas as capacidades, né, de fortalecimento de vínculos e de atuação até do próprio CREAS, da rede de atendimento, né? Falando do CREAS, eu queria que a Gabriela explicasse para a gente, que isso é uma questão que a gente, é muito comum que advogado faça uma confusão danada entre CRAS e CREAS, apesar de eles terem as siglas muito parecidas e estarem na lei orgânica da assistência social, eles têm atuações bem diferentes, né? E toda vez que eu posso, eu saio falando qual que é a diferença entre CRAS e CREAS, porque tem uma diferença, tem uma forma de atuação diferenciada, e o CREAS já é uma porta de entrada para quando se verifica uma situação que já está estabelecida, né? Então, se pudesse colocar para a gente, Gabriela, qual é essa diferença entre CRAS e CREAS? Boa noite, né, primeiramente a todo mundo, obrigada pelo convite para participar. É uma confusão comum, as pessoas têm bastante dificuldade em entender porque as siglas são realmente muito parecidas, mas o trabalho é bem distinto. O CRAS seria a nossa proteção básica, é o Centro de Referência da Assistência Social, onde vão se trabalhar as questões das vulnerabilidades, do acesso aos direitos, do fortalecimento de vínculos, do protagonismo social. É nos CRAS que vai se procurar e fortalecer o cidadão, o idoso e os familiares também. No momento que existe uma violação de direito, uma suspeita de uma violência, esses casos são encaminhados para os CREAS. E a partir, então, do atendimento dos CREAS é que vai, enfim, se debruçar sobre as questões das violências e, a partir daí, trabalhar com a rede toda, que vai ser junto com a DPCAM, com o Ministério Público, que nós vamos trabalhar para que consiga, enfim, cessar a violação de direito. O CREAS, além do atendimento específico que tem de estar trabalhando para superar esse direito violado, muitas vezes auxilia a rede na identificação efetiva dessa violação. Muitas vezes vem a suspeita e, através do trabalho estabelecido no CRAS junto às famílias, aí consegue se identificar que é efetivamente um processo de violência ou que não. Às vezes é um processo da família, há uma identificação errônea e a gente daí faz os encaminhamentos pertinentes para que seja, enfim, finalizado esse processo. Estamos sempre trabalhando, fortalecendo a família, para que os idosos sigam no seu seio familiar. Mas, diga. O usuário, eu aprendi depois de muito tempo, né, que o cidadão é o usuário, né, dentro da rede. O usuário, para chegar no CREAS, ele tem que passar pelo CRAS ou não? Não necessariamente. A porta de entrada da assistência é o CRAS, sempre vai ser o CRAS, a gente sempre vai referenciar esse usuário ao CRAS, mesmo que ele tenha chego para a gente de outras formas. Nós recebemos muitos encaminhamentos vindos direto do Ministério Público, Delegacia Disque 100, que tem bastante a ver com a questão dos idosos, a própria rede de saúde, educação, todo e qualquer órgão que faça parte da rede de garantia e proteção de direitos, seja da criança, adolescente, mulher, idoso, pode encaminhar para o CREAS. A gente vai fazer, então, daí uma triagem na rede, vai entender onde que já foi atendido, se faz sentido se manter lá, ou se é um caso para ser contra-referenciado para um CRAS. Entendi. Doutora, eu falei Marjole, a doutora Lilian falou, enfim, perdão, qual é a pronúncia do seu nome? Para a gente não continuar errando.
Tem que só destravar o teu áudio. Isso. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. A Ariane é Marjorie, mas não tem problema errar, porque é difícil mesmo, já estou acostumada. Fique tranquila, doutora. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. É muito importante a gente trabalhar essa temática dos idosos, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente merece um olhar especial, um cuidado especial. E é tão bacana a gente poder conversar sobre esses temas em grupo, e com essas figuras que nós todos já conhecemos, enfim, porque como já foi mencionado pela doutora Gabriela, pela doutora Lilian, acaba que a temática de vulnerabilidade, ela é muito integrada. Então, toda a rede de proteção, ela tem que trabalhar conjuntamente. Ali na DPCAM, por exemplo, nós temos as crianças, os adolescentes, os idosos, as mulheres. Então, é importante nós nos conhecermos, nós conversarmos juntos sobre esses assuntos para a gente alinhar as nossas iniciativas, né? Então, doutora, muito bacana, parabéns pela iniciativa. A gente agradece a tua presença. No início de março, eu tive a oportunidade de fazer uma live com a Maíra, que é a psicóloga, né, da DPCAM. E no início não, final de março, foi quando a gente estava no começo do isolamento social, né? E um dado que ela trouxe à época foi que naqueles 15 dias não tinha entrado um boletim de ocorrência com relação à violência contra a pessoa idosa. E que essa era uma realidade que poderia nos abrir os olhos, porque o idoso, se não tem o acesso presencial, né, o acesso pessoal até uma delegacia, fica muito a critério, ele fica preso, porque a delegacia virtual precisa de um celular ou de um computador, e muitas vezes esse idoso não está habilitado para usar essa tecnologia. Quando alguém registra esse boletim de ocorrência, como não há o atendimento presencial, os psicólogos entram em contato por telefone com a vítima, que muitas vezes mora com o agressor, né? Então, como se conversa, né? Então, eu queria saber com a doutora, se fosse possível, como que está essa questão de registro da violência contra a pessoa idosa, né? A gente sabe que, pelo menos do meu ponto de vista, deve ser a violência que menos é registrada na delegacia, porque, enfim, o idoso... A gente fala de violência doméstica, a gente já sabe que é difícil o registro contra o companheiro, o marido, o agressor, né? Por todas as questões de sentimento, de dependência, enfim, de medo. Quando isso se traz para uma relação entre pais e filhos, fica pior ainda, né? Apontam as pesquisas que os idosos não se sentem à vontade de denunciar os filhos porque eles se sentem fracassados do ponto de vista de criação dos próprios filhos, né? Se o filho se torna um agressor, é porque ele fracassou como pai, né? Então, eu queria saber como é que se dá essa busca pelos registros na delegacia, se de fato são os idosos que vão registrar, ou se é um vizinho, ou se é alguém que faz essa ponte. Bom, então, doutora, realmente, essa pandemia foi um grande desafio para todos nós, no sentido de nós combatermos a subnotificação. Porque, de fato, a gente sabe que os registros de ocorrências, o boletim de ocorrência, a forma tradicional que nós sempre trabalhamos, que sempre foi de conhecimento de todos, houve uma baixa geral no número de registros, em razão de uma série de fatores, né? A presença do agressor em casa, a dificuldade de locomoção, muitas vezes a dificuldade de acesso a uma delegacia virtual para o registro online. Mas, por outro lado, o que foi feito, o que foi trabalhado, não só pela Polícia Civil, eu vejo que todas as instituições da rede de proteção fizeram muito isso, foram campanhas de divulgação de todos os nossos canais de acesso, que nós precisamos nos reinventar. Todos nós precisamos nos reinventar de forma muito rápida, para que a gente conseguisse chegar a essa pessoa que pudesse estar sendo vítima de qualquer forma de violência, para a gente não deixar que essa pessoa ficasse sem o atendimento. Então, com relação à temática tanto do idoso quanto da própria mulher vítima de violência doméstica, os temas acabam sendo muito correlatos, assim, essas duas temáticas. A gente percebeu um aumento muito grande nos canais de denúncia por terceiros, os Disque 100, o Disque 181. Então, o que a gente vê como um sucesso dessas nossas campanhas de conscientização para a sociedade cumprir também o seu papel social de ajudar essas pessoas que estejam numa situação de risco.
Então, como que a delegacia trabalhou diante dessas notícias envolvendo idosos? A gente precisou ter um olhar diferenciado em razão justamente dessa dificuldade, sabe que o idoso, muitas vezes, ele não vai ter condições, por exemplo, como algumas vítimas mulheres, a gente tem conseguido trabalhar bastante por telefone, a gente fez uma parceria com a doutora Lilian, o pessoal do Ministério Público, enfim, então foi possível a gente chegar dessa forma. O idoso, a gente já precisa ter um olhar mais cauteloso, porque nem sempre vai ser possível a gente fazer esse atendimento dessa forma. Então, como nós trabalhamos com todas as cautelas, todos os equipamentos de proteção individual, quem faz o deslocamento à residência do idoso é a delegacia. Nós vamos até lá, a gente tem a nossa equipe de investigação que segue na rua normalmente, os próprios psicólogos policiais da delegacia e os escrivães, se é necessário fazer o atendimento e condições de fazer esse deslocamento, a gente vai até lá para fazer essa visita, ter essa conversa, onde a partir daí a gente já consegue ter maiores informações para dar o direcionamento correto para o caso. Porque a temática do idoso a gente sabe que é muito delicada, envolve muitas questões familiares, às vezes não é o criminal, como já foi comentado aqui, não é a seara criminal que vai resolver aquele problema. Muitas vezes é uma questão familiar, é uma questão financeira, social. Então, a gente precisa ter esse primeiro contato para a gente buscar essas informações e, a partir daí, a gente conseguir prestar o melhor atendimento para aquele idoso e para aquela família. Tá certo. Hoje eu recebi, a gente solicitou, na verdade, para a vigilância sanitária, a vigilância recebe as notificações, né? Principalmente das instituições de saúde, e particularmente eu vejo as instituições de saúde como deveriam ser uma grande porta de entrada do relato da violência ou da suspeita de violência, porque o idoso está no posto de saúde todos os meses, os agentes de saúde estão na casa dos idosos todos os meses, e talvez treinar esse olhar, né, dessas pessoas da saúde seria muito importante. O que a assistente social da vigilância me mandou hoje, porque no ano passado a vigilância recebeu apenas 62 notificações de suspeita de violência com a pessoa idosa, no município de São José inteiro, né? Isso é muito pouco. 62 pessoas não deve ser o número de idosos atendidos numa semana numa UBS, né? Numa unidade básica de saúde. Então, de novo, a importância da gente divulgar esses canais e também de fortalecer, acho que ampliar uma rede que ainda não está estabelecida, muito embora a rede de proteção, tanto a mulher quanto a pessoa idosa, ainda não esteja bem estruturada, a gente não sabe qual que é a porta de entrada e quem que atende primeiro e quem que encaminha, né, porque são várias portas, a saúde deveria estar mais presente, né, a gente quando fala de violência pensa na delegacia, pensa na assistência social e pensa no poder judiciário, e não pensa no restante, né, então isso chamou muito a minha atenção. E outra questão que chamou a atenção dos dados é que em 2019 a gente teve 7 tentativas de suicídio registradas em São José de pessoas idosas. Isso é uma outra questão que quem está no dia a dia sabe que não é só isso, né? Que os dados são maiores. Além disso, eu fui buscar o Disque 100, que consolidou os dados de 2019, e são 48.400 denúncias de suspeita ou de agressão contra a pessoa idosa, e isso a gente não pode dizer que são 48 mil, pode ser a mesma denúncia repetida 3, 4, 5, 10 vezes, a gente sabe que o Disque 100 tem isso, né? E dessas 48 mil, em Santa Catarina, são 1.627, dá 4 denúncias por dia em um ano, o que também é muito pouco. Né? Então, de fato, a gente tem ainda, eu costumo não divulgar o Disque 100, sendo bem sincera, porque como conselheira lá no Conselho Estadual do Idoso, a gente sabe que o Disque 100 se espalha e todo mundo recebe, e aí daqui a pouco está todo mundo num caso só, e o outro caso né, foi deixado de lado por algum problema. Eu divulgo 181, sempre, eu acho que o 181 ele é mais célere no atendimento, né? Acho que ele é mais sério no atendimento. E eu queria aproveitar, a gente infelizmente teve a troca do 7º Batalhão, né, na outra semana, então a Rede Catarina não pôde estar junto com a gente aqui. E também é um braço bem interessante quando a gente tem já a medida de proteção estabelecida, né. E eu queria aproveitar e perguntar como que se dá esse trabalho da Polícia Civil com a Polícia Militar no momento em que a pessoa tem essa medida de proteção estabelecida, e entra aí a Rede Catarina, que trabalha com mulheres, na verdade, né? Mas a gente tem as mulheres idosas.
Só um parênteses, eu tenho algumas medidas de proteção para mulheres idosas e quem atende as ligações da Rede Catarina sou eu. É o meu celular registrado, porque essas idosas não têm celular. Então, a Rede Catarina fala comigo. Ela, como é que tá, fulana? Tá tudo bem? Eu digo, pera, que eu falei semana passada com ela, vou falar com ela e já retorno. Porque, realmente, a dificuldade do contato com as idosas é muito grande. Tem idosas que acabam sendo retiradas do lar, ou o agressor sai do lar, e ela fica sozinha sem telefone. Eu tenho um caso que é muito emblemático, que a idosa acha que quando termina a bateria do telefone, ela tem que trocar o aparelho. Ela não sabe que tem que carregar o telefone. Então, acabou ficando o meu contato com ela, e uma vizinha vai uma vez por dia carregar o telefone dela, né? Então, como é que se dá essa relação? Não sei se a doutora consegue falar um pouquinho sobre a Rede Catarina, já que a gente não pôde tê-los aqui. Acho que a doutora Lilian também conhece o trabalho deles. Não sei se tem deve ter alguma ligação entre a Rede Catarina e violência de gênero, mas, enfim, se a gente puder falar um pouquinho disso, que também pouca gente conhece ainda a Rede Catarina. Uhum. Bom, a Rede Catarina realmente ela é voltada mais para a fiscalização das medidas protetivas deferidas em prol das mulheres, enfim, daí há uma notificação, depois a doutora Lilian pode me ajudar aí, uma notificação pelo judiciário dessas pessoas que tiveram essa medida protetiva deferida, e a partir de então é feito um acompanhamento, é um trabalho bem bacana, que é feito pela Polícia Militar, eles vão acompanhando para ver se está tudo certo, se está sendo respeitada aquela medida, enfim, e quando há notícia do descumprimento, eles encaminham para a gente, para o Judiciário, para a Polícia Civil, informando a situação para que a gente possa tomar as providências, porque pode até ensejar, então, uma conversão numa prisão preventiva em razão da não observância da medida cautelar. Com relação à pessoa idosa, é aquele nosso desafio, tanto desde o início da ocorrência, a gente tem que ter um olhar mais cauteloso, a gente tem que ter um olhar diferenciado, e muitas vezes é preciso que nós desloquemos, então, até a residência dessa pessoa para a gente fazer o acompanhamento, porque a própria medida protetiva envolvendo uma situação de pessoa idosa é uma situação muito delicada, porque um idoso, saindo um agressor de casa, é um filho, é uma filha, e quem é que vai cuidar dessa pessoa? Muitas vezes essa pessoa ela não tem uma. Então, assim, precisa ser todo um trabalho integrado realmente. A própria pessoal da assistência também está presente, né, para fazer esse acompanhamento nesses casos que é afastado do núcleo, aquela única pessoa que existia para exercer aqueles cuidados em que pese tenham ensejado uma situação de violência. Então, realmente é um grande desafio a temática da violência contra o idoso nesse sentido, porque nós precisamos pensar em todos esses fatores. Por isso que quando nós atendemos registros de situação de violência de idoso, a gente precisa ter muito cuidado, porque qualquer medida, às vezes, mais drástica que não... por exemplo, primeiramente, uma situação de acompanhamento familiar para tentar trabalhar o fortalecimento de vínculos, às vezes uma melhor opção do que tomar uma medida muito drástica já inicialmente e talvez vir a gerar uma situação de abandono, de aquela pessoa ficar sem ter um suporte em casa, né? Então, por isso, nós precisamos estar bem presentes para entender a situação e conseguir dar uma melhor resposta para aquela demanda. Tá, tem uma pergunta... doutora, desculpa. Eu poderia até complementar. Sim. Que esse olhar realmente ele é bem singular, né? Para cada caso, e às vezes a gente tem casal de idosos, então não faz muito tempo nós tivemos uma situação assim, com essas características, então a preocupação, porque os dois estão em situação de risco nesse momento de pandemia, então você precisa também pensar para onde vai encaminhar esse idoso, como que essa idosa vai permanecer. Então não é simples. A Rede Catarina é um braço muito importante, é um trabalho, um projeto fantástico da Polícia Militar, que é aquela que primeiro, inclusive, acolhe, né, que vai até essa mulher e ver como é que ela ficou depois da situação, depois da ordem judicial, né? As próprias Gabriela e as outras meninas nos informam sempre que elas conversam bastante, orientam, né? A gente tem também um trabalho bem importante da Polícia Militar que a gente passou a partir do final do ano,
a encaminhar os homens para uma conversa e orientação com o comandante do 7º Batalhão, uma iniciativa dele, que a gente viu como positiva. Por quê? Porque os homens muitas vezes não são ouvidos, né, e há uma importância também de enaltecer as consequências, fazer um encaminhamento. Então, por exemplo, a percepção de que, olha, precisa de um determinado tipo de serviço, porque, assim, a decisão, ela muitas vezes é bastante drástica, e a gente até tem esse cuidado. Em algumas situações, a gente percebendo que a situação de risco não é de enorme monta, em que pese a gente identifique uma tensão, a gente muitas vezes oferece uma mediação para tentar oportunizar um diálogo, né, porque às vezes são casais que estão lá 40, 50, quase 50 anos de casados e nunca procuraram um profissional, né, e aí de repente você vai lá e manda afastar. Numa situação drástica, com certeza, se houver um risco, e aí é importante, a comunicação, ela acontece através dos questionários de risco que vem da delegacia, para que a gente possa tomar uma decisão que seja proporcional, mas tudo isso é considerado, muitas vezes até uma audiência com a ouvida de todos eles, tentando alguma alternativa, porque o que a gente precisa também é fortalecê-los, né, tanto para quem vai receber a medida, quanto para a mulher que vai permanecer. Então, assim, é bastante complexo, porque muitas vezes o que traz, o que vem na medida é um recorte de uma situação de fato muito pequena, que não dá nem 1% da dimensão de tudo aquilo que foi experimentado e vivenciado por esse casal ou por aquele idoso, e muitas vezes ele está ali querendo uma mudança e não quer aquela situação tão drástica, tanto que muitas vezes a medida judicial ela é deferida e há um recuo, claro, percebendo a questão do próprio ciclo da violência, mas também muitas vezes que nunca se olharam, né? Então a gente teve também essa situação de redução de BOs e também de requerimento de medidas protetivas, e assim, eu creio que a gente pode fazer várias leituras. Eu acredito também que exista a questão da subnotificação, mas o fato também das pessoas, pode haver a violência, mas o fato das pessoas, numa situação em que você está zelando pelos cuidados em relação a algo maior, que é a saúde e a vida, isso também pode gerar uma reflexão, uma parada naquilo que é essencial. Isso pode também ter um proveito no sentido de, nossa, será que esse conflito vale a pena? Será que, né, até que ponto isso também, né, não pode gerar esse tipo de interpretação? Então, assim, porque muitas questões a gente percebe que está ao alcance das partes, né, elas resolverem e elas vão para a delegacia, vão para o judiciário. Então, assim, mas naquelas que são limítrofes, onde a gente percebe que é necessária a intervenção, nisso a gente tem que estar atento e tem que agir e não pode demorar, né? Aí eu concordo. E aí vai muito do que vem para que a gente possa, de elementos para que do que vem para que a gente possa tomar uma decisão, né? Então, assim, até, doutora, eu busquei também os números, né, da unidade da violência doméstica, e se a gente for ver, hoje a nossa unidade está com, total da unidade, são 3.493 procedimentos, entre ações penais e procedimentos. Se a gente for ver do total que a gente tem a envolver a população idosa, e aí eu não estou falando de vítima, estou falando dos dois lados, tá? Porque a gente não tem como levantar esse dado sem olhar processo a processo. Mas hoje nós teríamos 200 procedimentos onde a gente tem a figura de um idoso. Então, por exemplo, não é nem 10%. Então, meio que fecha, né, com os dados que a doutora trouxe. Então, realmente há uma dificuldade. Eu acho que hoje o confinamento por conta do Covid-19, na verdade, essa situação de isolamento, muitas vezes é a própria vulnerabilidade desse idoso, que já vive esse isolamento, né? Exatamente. Então, assim, é uma questão bem sensível e que é importante isso, nós conversarmos e divulgarmos. Acho que é importante chegar até o idoso, porque é o grande dilema em relação à mulher. Muitas mulheres que estão em situação de violência, muitas vezes não se percebem nessa situação,
né? Tamanha é a codependência, tamanha é a vulnerabilidade. Então, assim, na verdade, é como chegar, né, até esse público, né? Então, assim, eu acho que é importante esse diálogo. Doutora Aline, tem duas perguntas para a gente dar seguimento. As duas perguntas são direcionadas ao CREA. A primeira fala que tão forte quanto a violência infantil é a violência contra o idoso, que infelizmente é uma realidade, e questiona qual o encaminhamento dado junto aos CREAs quando é identificado que os maus tratos são provenientes da própria família. E a segunda pergunta é dado com relação às ILPI, que como elas podem ter acesso tanto ao CRAS ou ao CREAS, sem ser visto como um local que não está dando conta das atividades, da demanda, tá? Que muitas vezes não é bem vistas pelos órgãos competentes fiscalizadores. Então, qual o caminho, como pode ser feito esse encaminhamento? Então, eu vou responder ali a primeira pergunta, depois a gente volta na segunda. A primeira pergunta fala sobre, em relação aos maus tratos, né, quando identificados os maus tratos, e que vem da própria violência na família. Na verdade, acho que a doutora Lili agora acabou de falar bastante sobre isso. A violência intrafamiliar na questão do idoso, ela é a mais presente, a mais corriqueira que isso aconteça. E um ponto que ela citou por último, que é fundamental da gente falar, talvez a gente já conversou algumas vezes, então a gente pensa parecido, imaginei que uma ou outra falaria isso em algum momento, é que não tem como a gente falar sobre a violência sem antes compreender o processo de violência. Então, o primeiro ponto é que a pessoa identifique estar numa violência. Isso é muito difícil que aconteça dentro das relações intrafamiliares, principalmente no quesito dos idosos. Quando ela cita ali, tipo, mas o pai se sente um fracassado, como disse a Ariane, porque agora o seu filho é violentador, na verdade, isso já é quase que uma segunda etapa. A primeira é perceber o processo de violência. Então, é muito comum que esse processo de violência intrafamiliar ocorra. Então, qual que vai ser o primeiro trabalho do CREAS? É compreender a dimensão dessa violência, efetivamente, passando por todos os pontos que todo mundo já falou aqui, tipo, o que efetivamente é maior, qual demanda que é a superior, sobre essa questão da saúde, existe mais alguém para cuidar, quem que está efetivamente dando esses cuidados, é um conflito familiar que é maior, ou é efetivamente uma violação de direitos? O CREAS vai trabalhar com essa família, fazer com que isso seja colocado e compreendido, como que se dá esse processo. Uma vez que a gente identifica que há efetivamente uma violência, vai ser primeiro pensado família extensa, outras possibilidades de configuração familiar, se existe um irmão, se existe um outro filho, uma outra casa, que possa revezar esses cuidados com esse idoso. Às vezes é a demanda de cuidados que gera vários conflitos. Então, o CREAS vai primeiro esgotar todas essas possibilidades, compreender o processo de violência, pensar novas formas de lidar com aquilo, fazer com que a família seja fortalecida, manter o núcleo familiar dentro, obviamente, das possibilidades. Se for algo que ultrapasse o que é possível, a gente vai encaminhar os órgãos que têm competência para isso. E para depois, então, pensar numa questão, uma possível institucionalização. É a nossa última possibilidade. Ali, a segunda pergunta falava sobre as ILPIs. Eu fiquei um pouco confusa exatamente qual que era o questionamento. Era como CRAS e CREAS fazem essa costura com a ILPI ou como elas são vistas hoje? No questionamento ali, foi bem assim, como as ILPI podem ter acesso ao CRAS e aos CREAS, ou aos CREAS, né, no seu caso, e para não ser visto também, inclusive, como que não estão dando conta da demanda da atividade deles. Entendi. Bom, as ILPIs é a instituição de longa permanência para os idosos, né? Então, eu acredito que a pergunta seja, quando dentro de uma instituição de longa permanência identifica-se ou que há uma violação e elas querem encaminhar para um CREAS e para um CRAS para fazer, enfim, então, essa notificação, ou numa situação de referenciar. Na verdade, enquanto numa ILPI poderia, sim, continuar referenciada a um CRAS do território, porque tem o restante da família. Hoje é importante que se saiba que as instituições de longa permanência não são mais pensadas para que o idoso vá para lá e seja o fim.
A ideia é de que seja transitória. A gente deve trabalhar por isso, para que seja uma situação em que, num determinado momento, seja necessária para uma reorganização da família. No caso de impossibilidade disso, que a família mantenha os vínculos com esse idoso mesmo na instituição de longa permanência. Então, eu não sei como que eles querem dizer, no sentido de comunicação, mas tanto o CRAS e CREAS devem estar abertos para demandas espontâneas e atentos às questões mesmo dentro de uma instituição de longa permanência, principalmente se essas instituições forem parceiras das prefeituras, enfim, dos estados. Na verdade, quem fez essa pergunta, Gabriela, foi a Cris. A Cris eu nunca lembro qual que é o cargo dela, mas ela trabalha numa instituição de longa permanência em Joinville, uma instituição bastante grande, chamada Bethesda, e eles têm um trabalho bastante diferenciado, assim, em Joinville eu tive a oportunidade de conhecer. E a grande questão hoje, supervisora de serviços, Cris, eu sempre esqueço qual que é o cargo da Cris, mas a Cris é bem atuante, ela é da Associação de Gerontologia, enfim, e sempre há um debate dentro das ELPs, e é a área onde eu trabalho efetivamente, né, dentro da institucionalização de idosos, sempre há um debate sobre como são vistas as ELPs, né? Como elas não são vistas de maneira, como elas são vistas de maneira transitória, ainda pela assistência social, nós vamos institucionalizar um idoso para fortalecer os vínculos, para depois tirar o idoso de lá e voltar para a família. Muitas vezes acaba não se existindo um trabalho de longo prazo com os órgãos e as instituições, porque ela é transitória, enquanto que, na verdade, ela se torna permanente. Certo. Porque é difícil a gente reconstruir vínculos, diferente do que a gente tem com as crianças, por exemplo, que são abrigadas porque o pai é drogadito, ou porque, enfim, tem alguma situação ali que você consegue restabelecer a família e tirar a criança do abrigo. Geralmente, com o idoso, não tem mais essa condição, né? E ainda, ela está dizendo que isso que eu consegui dizer o que ela queria falar, mas, e ainda tem essa questão a assistência social geralmente não faz isso. O Tribunal de Justiça, e eu não estou falando da comarca de São José, mas o Tribunal de Justiça ainda usa o nome asilo para instituição de longa permanência. Nas próprias jurisprudências, quando a gente vai procurar, se não botar asilo, não acha. Né? E asilo é uma visão da idade medieval, de quando as pessoas eram relegadas da sociedade, colocadas atrás do muro, né, enfim, as pessoas que nasciam com deficiência, as pessoas que tinham uma conduta social inadequada, isso permaneceu até a década de 90, né, de lá para cá é que a gente tem tentado, doutora Lília, é mais uma questão para ser colocada dentro do Poder Judiciário, né, o uso errado, como se usava orfanato, né, e hoje a gente usa abrigo, é mais nesse sentido, assim, de retirar um pouco, a gente já tem tanto preconceito com os idosos, e quando a gente fala que ele está num asilo, a gente está dizendo que ele está lá para não receber ninguém, de preferência para morrer rápido, né? Então, tem essa questão aí que é semântico, é de conceito, mas se a gente não usa a devida palavra, a gente vai reafirmando um preconceito dentro da sociedade, né? Poucas pessoas conhecem o ILPI. Poucas. Sim. O juiz da vara da fazenda, por exemplo, é para ele que vão as notificações quando o MLPI não está cumprindo os requisitos da vigilância sanitária. Eu faço bastante audiência com ele, e várias vezes eu perguntei para ele, mas o doutor já foi numa instituição de longa permanência? E ele me olha e diz, pois é. Então, sabe, são situações que são muito delicadas, assim, porque como é que você vai julgar se ela está ou não está adequada a partir de um mero relatório de vigilância, né? Então, são para vocês verem como o idoso vai longe a discussão, vai muito longe a discussão. E eu tinha uma questão para fazer com a doutora Marjorie, que eu vou acertar o nome, que é com relação ao idoso homem. O idoso homem, quando a gente fala DPCAM, as pessoas lembram de Delegacia da Mulher. É o nome. Vai na Delegacia da Mulher. Né? A gente tem ainda esse vínculo social. E aí, o idoso homem, que já tem uma questão do machismo incutido, né? Que já é difícil para ele dizer que é vítima. Se ele, quando identifica, é difícil para dizer que é vítima. Quando ele chega na DPCAM, aqui eu vou falar, não é São José que aconteceu, que eu tenho conhecimento, tá? Mas Florianópolis já aconteceu, de um idoso homem chegar lá e olharem para ele e dizerem, não é aqui, vai na terceira DP, que é aqui próximo, porque você é homem. Então, tem ainda uma dificuldade dentro dos próprios agentes de entenderem que a delegacia da criança, da mulher, do adolescente e do idoso atende homens idosos.
E talvez seja até, a gente já conversou muito pela OAB com a doutora, esqueci o nome dela, Zimmermann, que é a coordenadora das DPCAMs, Patrícia Zimmermann, e ela sempre fala isso, de fato existe uma falta de conhecimento e de trazer essa discussão para dentro das delegacias, como várias vezes um homem chega numa delegacia civil e se registra lá a ocorrência que seria dentro do Estatuto do Idoso, enquanto ele deveria ter sido encaminhado para a DPCAM, né? Então, como é que está se dando isso nesse momento? Existe, de fato, essa questão do idoso homem não conseguir se identificar com a delegacia? Então, de fato, eu percebo que há bem menos registros envolvendo idosos homens. Eu acho que mais por uma questão, assim, cultural mesmo, dessa dificuldade de eles irem até uma delegacia e buscar essa ajuda. Acho que a mulher, ela... até por realmente a delegacia, a DPCAM, ela é vista muitas vezes como uma delegacia da mulher. E é um formato que é o mais comum. Em outros estados, por exemplo, são raros os estados que existe esse formato de Santa Catarina, que a gente engloba todos esses grupos de vulneráveis que nós falamos, né? Porque, de fato, a demanda é gigantesca, é uma demanda especializada. Então, a gente precisaria, o ideal seria uma delegacia para cada um desses grupos. Seria o ideal, o formato ideal. Que a gente pudesse dividir para que a gente possa prestar um atendimento cada vez mais qualificado para essas pessoas. Então, eu percebo que cria essa imagem de delegacia da mulher, porque é a grande maioria da nossa demanda, de fato, assim, acho que uns 70%, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas uns 60% com certeza, é a demanda envolvendo a violência doméstica contra a mulher. Mas, pelo menos em São José... Desculpa, pode falar. Em São José, eu desconheço essa dificuldade, assim, dos policiais plantonistas, que são quem atendem as ocorrências, de fazer essa diferenciação. Até a doutora Patrícia, então, deve estar trabalhando já nesse sentido para conscientizar todas as DPCAMs nesse sentido. E com relação ao idoso, ele ter registrado em alguma outra delegacia, na verdade, ele pode denunciar em qualquer delegacia do estado, não precisa ser na especializada, que a demanda vai ser encaminhada para nós, envolvendo uma violência contra a pessoa idosa, ela vem para a DPCAM. Aqui em São José tem funcionado bem nesse sentido. Eu percebo que quando há um registro em uma outra delegacia que não a nossa especializada, os colegas encaminham lá para a gente consegue prestar o atendimento pela especializada, né? Mas, de fato, também percebo esse menor número de registros envolvendo o idoso homem. E acho que tem um fator cultural aí que deve influenciar bastante. Que é o que vem de encontro com a doutora Lilian falou, né? Ao encontro, que a doutora Lilian falou, que é essa questão do homem ainda ser meio que... Os grupos de apoio são para as mulheres, Claro que a gente tem um histórico aí, né, que a mulher precisa desse apoio, mas talvez a gente tenha que dar uma olhada também para esse outro lado, porque existe o homem vítima, e talvez ele seja ainda além de ser a vítima do delito em si, ele vem ser uma vítima da sociedade cultural, né? Ele se colocar como vítima, que difícil que é um homem se colocar como vítima, né? Mas, de fato, aqui, em São José, eu não tenho, assim, o que colocar de questões na rede de atendimento, mas eu conheço algumas delegacias, algumas DPCAMs de outras comarcas, que você entra, eu digo que é o mundo da Barbie. Ela é cheia de meninas desenhadas nas paredes e florzinhas desenhadas. Como é que um homem vai se sentir acolhido? Como é que um idoso homem vai se sentir acolhido num espaço daquele tão feminino? Né? Então, sabe? Aqui a gente não tem isso, mas tem comarcas que têm isso, né? Mas é por conta das crianças, enfim, mas se é uma delegacia que abarca tantas pessoas diferentes, ela tem que ser o mais... homogênea, né, possível, ela não pode ser tanto voltado para um quanto o outro, né, mas a gente tem as delegacias rosas. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, assim, para não padronizar num sentido, sendo que nosso público, ele é tão amplo, né, por isso que até hoje a Polícia Civil estabeleceu a padronização das cores das delegacias, todas as delegacias do estado estão sendo... pintadas, enfim, reformadas com a padronização, porque é importante esse cuidado, né, para não ter essa identificação que é apenas a mulher que pode ser atendida ali de uma forma especializada, que não é esse o objetivo do nosso trabalho.
Doutora Lilian, a gente está se encaminhando para o nosso finzinho, que a gente se comprometeu em fazer 1 hora, né, de conversa. Eu queria aproveitar esse momento para pedir para a doutora também colocar para a gente, eu estou aproveitando o momento para a gente falar de questões que os advogados geralmente não têm, ou não têm conhecimento, ou porque não faz parte do seu dia a dia, ou porque acha que não vai precisar disso. Mas a vara da violência faz as audiências de ratificação e tem uma parte da justiça restaurativa, é isso? De que forma que essa abordagem tem ajudado nessa questão do fortalecimento de vínculos, na saída dessa punição pela punição, né, e de buscar esse olhar diferente para essas relações da violência doméstica? Então, nós temos a unidade, ela tem por eixo, assim, essa busca em paralelo à questão da atividade jurisdicional, tá? Porque uma coisa não compromete a outra. A questão da proteção, dos demais procedimentos, a parte jurisdicional, a gente tem como eixo o fortalecimento dos envolvidos na situação de violência doméstica. Então, não é só a mulher o nosso olhar é o homem. Porque independente do momento em que eles estão vivenciando, de que tenha que ter uma responsabilidade se houve uma lesão, o fato é que a violência é um sintoma de que algo não vai bem, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, a gente precisa que essa mulher seja fortalecida para ela não experimentar uma relação onde ela possa reviver, né, revisitar a mesma dor, o mesmo tipo de questão, né, que ela está vivendo com esse parceiro, e o homem também, né, ambos possam refletir, o homem também, sobre as questões da equidade de gênero, sobre que dores ele traz, que muitas vezes isso reverbera em relação à sua parceira, e aí, em relação às mulheres, nós temos, antes a gente optou por audiências de ratificação coletivas com um número máximo de 10 a 15 mulheres, onde antes delas virem para o contato com o juiz, com o promotor e com o advogado, essas mulheres têm a oportunidade, no momento anterior, de participar de um grupo reflexivo de visando o bem-estar delas fazerem uma reflexão, de um fortalecimento. Na verdade, assim, seria uma abordagem restaurativa, não chega a ser um círculo, é um círculo de autofortalecimento, não é um círculo ainda de construção de paz no formato desenhado na justiça restaurativa, que requer um círculo, eventualmente, de mulheres, depois com pessoas que integram a sua família, a comunidade, e podendo se cogitar mais adiante até de um círculo com o próprio infrator, né, isso depois de muito, nós ainda não estamos preparados e com estrutura para isso, por isso até que a gente aguarda também o próprio município de São José, que a gente sabe que tem um projeto em relação à justiça restaurativa, e a gente pretende caminhar juntos, porque é algo que tem que estar muito bem estruturado. A doutora Gabriela do CREAS, acredito que também eles desenvolvam projetos nessa linha, porque é uma linha do próprio município, mas a gente oferta um momento de autoconhecimento, porque tudo passa por isso, tanto em relação ao homem quanto à mulher, né? A gente está tão automático que muitas vezes não percebe que tipo de mudança que a gente pode fazer nas nossas atitudes, o que está por trás daquela situação de conflito, e poder estar ajustando isso para ter uma melhoria na sua vida, em todos os âmbitos, né? Então, por exemplo, para as mulheres a gente oportuniza esse momento e tem sido bem positivo, elas se sentem muito acolhidas, a impressão que a gente tem é que elas se saem melhor, né? Isso teria que persistir,
nós teríamos que ofertar mais, mas a gente muitas vezes não tem perda, mas pelo menos que elas percebam que tem essa possibilidade de acolhimento, que ali se abre um canal de comunicação também com o judiciário. É um momento também em que, se essa mulher não está em contato com a rede, a gente se aproxima para dizer, olha, tu está precisando de tal coisa, a gente pode estar encaminhando, a gente tem um contato também com o CREAS, com os demais órgãos, e a gente procura fazer essa ponte. Com os homens, a gente oportuniza também as palestras sistêmicas. Boa parte dos homens que recebem as medidas de proteção comparecem, eu estou sempre lá, então eu vou conhecendo todos eles, assim, num primeiro contato. Muitos permanecem, e eu já vi relatos de retornos bem positivos, porque, assim, a gente oferece isso, mas todo esse trabalho, e a doutora Gabriela que pode confirmar, na verdade, você oferece, a gente nunca sabe se está no tempo dessa pessoa ela absorver isso, se ela vai dar continuidade, né? Então, isso é muito particular. Então, a gente oferece para que ela possa despertar para isso, para ela perceber a força que ela tem, porque, assim, o decidir processo é o que nos cabe, mas a gente sabe que aquele conflito, aquela dor, ela vai persistir se ela não buscar um auxílio. E a gente conta com uma rede muito boa. Eu já tive a oportunidade, a gente faz as reuniões com a rede, e os profissionais da rede de São José, psicólogas, assistentes sociais, são profissionais extremamente abalizados. Da DPCAM também, nós temos a Mayra. Então, assim, os próprios advogados têm projetos também de dar orientação jurídica. Então, assim, é claro que a gente precisa melhorar, e essa oferta pode estar sempre sendo aperfeiçoada, e talvez nem seja suficiente para essa mulher ou para esse homem, né? Mas pelo menos a gente procura ofertar algo para que eles percebam, olha, esse caminho, de repente, pode me mostrar que eu preciso promover algumas mudanças, né, na minha forma, como que eu acesso isso, né, e a gente quer pelo menos que eles percebam que, na verdade, tudo depende muito deles, né, e a mulher, ela tem essa força, sabe, ela tem que se perceber com essa autonomia, isso a gente procura respeitar também. E é um trabalho ainda pequeno, sabe? Muito no início, mas que a gente percebe, assim, que a partir de algumas falas, né, que muitas mulheres se percebem sendo vistas, né, pelo próprio judiciário, que é algo que a gente sempre manteve uma postura afastada, distante, sim, né, e a gente tá ali, é acessível, né? Eu tenho a Amanda comigo, tenho a Raíssa, tenho uma equipe onde a gente preza muito por estar atento e podendo dar esse acolhimento com outro olhar, né, para essas questões. Eu percebo nas salas de audiência um sofrimento mútuo dos dois lados, né? E a responsabilização, ela é importante, mas ela é uma face de todo esse contexto que é muito maior, né? Então, assim, não dá para a gente minimizar, e o nosso trabalho, isso é que é um complexo e é desafiador, né? São muitos dilemas, mas também é o que nos empolga todo dia. Acho que todos aqui que estão nessa área percebem que é um desafio muito grande, né? Que passa por um não julgamento, por saber que a parte tem o tempo dela, e que não adianta a gente querer forçar, porque isso não acontece dessa forma, né? E a gente tem que pelo menos ofertar. Eu acho que isso é bem importante. Para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês três responderem. É uma provocação na presença da nossa presidente, porque, enfim, eu percebo, isso é uma percepção particular, tá? Que o advogado ainda não entendeu que o processo é a melhor saída quando a gente fala de violência doméstica. Geralmente, uma vítima de violência, ela entra no escritório e o advogado ou a leva para fazer um registro de ocorrência e solicita a medida protetiva através da delegacia, e se não é o caso, ele mesmo entra com o pedido da medida de proteção diretamente ao Poder Judiciário, né? Eu sempre digo isso também, na universidade a gente aprende a processar, a gente processa, a gente não chegou ainda nesse olhar sistêmico das coisas. Então, fica a minha pergunta para vocês. De que modo esta comissão do idoso da subseção de São José poderia
trabalhar em conjunto com vocês para trazer esse tipo de esclarecimento ou de proposta para os nossos colegas advogados. Vamos então com a Marjorie. Vamos lá, doutora. De que forma a gente poderia auxiliar dentro dessa questão dos registros de ocorrência e dos encaminhamentos das possíveis vítimas, né, porque nem sempre são, para as delegacias? Como é que a gente poderia atuar para enfim, para de repente tudo não virar um grande registro de ocorrência, né? Então, na delegacia, nós brincamos que nós às vezes somos meio tabelionato ali, porque tudo, registra um boletim de ocorrência para ter aquela comprovação, ter aquele documento, ter o papel, né? E, de fato, não é necessário e acaba nos gerando aí, enquanto delegacia, porque como a doutora Lilian falou, o judiciário, o trabalho que eles fazem ali na violência doméstica é excelente, eles vão além daquilo que, em tese, seria o que eles precisariam fazer. E acaba que na delegacia, na DPCAM, se nós formos ver qual que é a atribuição da Polícia Civil, nós somos a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa, nossa função é investigar crimes, é apurar infrações penais. Então, acaba que esse registro banalizado de ocorrência nos gera uma sobrecarga e acaba que aquela nossa atividade fim fica um pouco prejudicada em razão disso, né? Então, assim, se a gente conseguisse aos poucos, a gente fazer essa cultura de trabalhar o registro da ocorrência como a primeira porta de entrada para qualquer atuação, nesse sentido do advogado, porque, de fato, ele não é essencial para todas as demandas que o trabalho da advocacia envolve. Mas, no que for necessário, a gente vai estar sempre de portas abertas. Eu penso que mais é trabalhar essa questão, assim, cultural que existe, de fato, de registrar a ocorrência para tudo, registros de fatos atípicos. E a gente não nega o registro de ocorrência, né? Isso é uma coisa que é bem discutida também no âmbito da Polícia Civil, que a gente registra, mesmo não sendo da nossa atribuição, da nossa alçada. Muitas vezes há um registro que não é de uma situação, um fato típico, e a gente acaba encaminhando para outros setores, enfim, há uma discussão dentro da Polícia Civil com relação a isso. Inicialmente se via isso de uma forma benéfica, até para a gente ter atualização de cadastros, que a gente precisa de endereços, telefones, enfim, então se via dessa forma, mas hoje em dia, então isso também está sendo discutido no âmbito da Polícia Civil, até quando nós continuaremos dessa forma. Esse momento também da pandemia trouxe várias discussões à tona de como nós podemos nos modernizar, nos modificar para melhor. O mundo mudou, a gente precisa mudar também, a gente precisa acompanhar isso e deixar esses vícios para trás, não é? Que eu acho que é uma forma que acaba atrasando o trabalho de todo mundo. E que de fato acontece. Tentar, assim, eu mesma, de fato, registro um boletim de ocorrência. E de fato, assim, é mais para ter aquele documento, né? Enfim, porque muitas situações não são criminais. Mas a gente entende, enfim, esse lado, mas eu acho que é uma questão que dá para a gente trabalhar, que ajudaria o trabalho de todos nós. Tá certo. Gabriela, onde é que os advogados poderiam entrar como uma forma de auxílio para assistência social? Então, eu já acho que nós da assistência, a gente já está mais no meio termo da visão mais ampla, né, que, tipo, já não é mais tão engessada, a gente justamente luta para isso. Até a doutora Lilian falou algumas coisas e a gente acredita muito que não tem como se trabalhar a violência só de um lado, sem trabalhar também o agente que pratica essa violência. Então, existia essa lacuna e a gente vem tentando absorver, tanto no caso dos homens, quanto no caso de idosos, que existam esses grupos também dentro de CREAS e de CRAS, para que eles também possam encontrar esse lugar de trabalho. Até o próprio judiciário, muitas vezes, a gente teve junto, para ter aonde encaminhar também a pessoa que é o praticante da violência, porque também é importante essa reflexão. Então, pensando no advogado em si, eu acho que seria ampliar essa visão junto aos usuários, né, do que efetivamente é esse processo de violência, para entender o que acontece ali, para ver até que ponto vale a pena já ir, como diz a doutora Marjorie, registrar a ocorrência, porque a partir dali, às vezes, começa a gerar outros processos tantos, e que se a gente tivesse feito uma outra entrada, de uma outra forma, uma outra construção nessa família, o resultado final teria sido muito mais efetivo. Então, acho que seria pensar amplamente, e também acho que divulgar os caminhos de acesso aos usuários de uma maneira geral, de que eles saibam aonde procurar quando
de frente a uma situação violadora de direito, e não só a delegacia, né, para que use esses outros todos equipamentos da rede que possam buscar e, assim, garantir não só o seu direito, mas a tantos outros, né, verificar e poder fazer o encaminhamento da maneira correta. Eu acho que essa parte... Já é um baita desafio. Com certeza. Doutora Lília, onde que nós, enquanto comissão, podemos colaborar, então, com essa questão toda colocada aí com relação ao atendimento da pessoa idosa pelo Poder Judiciário? Eu vejo que se a gente, se houver uma aproximação por parte, um incentivo em relação aos meios alternativos de solução de conflitos, hoje nós temos mediações, se o profissional dessa linha de frente, né, a quem a parte primeiro procura, tiver esses conhecimentos e puder estar fazendo já de antemão, e isso sendo valorizado, né, eu acho até que o advogado do futuro, mercado, eu acho que passa muito até pela não judicialização e ofertar esse trabalho com toda a valorização que ele merece, porque é muito mais difícil. Eu acompanho as audiências, às vezes é mais fácil decidir uma causa, julgar um processo, do que colocar as pessoas para conversar. E a gente precisa, sabe? Claro que tem a questão dos idosos, muitas vezes tem questões mais sérias, onde talvez seja mais difícil, né? Mas, assim, o advogado, acho que seria importante ele estar a par, ele ter domínio dessas ferramentas, para que ele possa estar desenvolvendo com essa parte num primeiro momento, e até, se for o caso, não deu conta, tem o Ministério Público, a sessão da própria rede, sabe, integrado nisso como alguém que pode estar protagonizando, porque é a primeira pessoa que a parte vai procurar. Né? A gente sabe que o caminho do judiciário acaba burocratizando, muitas vezes acirra mais o conflito, né? E assim, eu não tenho a menor dúvida de que a solução está nas partes. O que muitas vezes precisa é que elas tenham essa percepção, e hoje em dia tem tantas ferramentas, né? É claro que, aquilo que eu falei antes, eu, por exemplo, tenho um mediador que é maravilhoso lá, que faz um trabalho voluntário conosco, ele trabalha o Reginaldo, junto com a minha ex-residente, a Ellen, e a gente encaminha casais onde a gente vê que tem uma questão envolta a filho, até que a medida, isso tudo se resolva no âmbito da violência doméstica, para que eles possam dialogar e fixar um mínimo de combinados, enquanto isso, para aquela tensão dá uma acalmada. E a gente percebe que muitas vezes eu posso colocar o melhor mediador, eu posso colocar, mas se as partes ainda não estão no momento, né, de amadurecer aquela situação e delas se darem conta de que elas têm esse poder de solução, às vezes a gente não consegue chegar. Mas o simples fato de você trazer essas partes, de fazerem elas refletir, isso muitas vezes é o suficiente. No tempo delas, elas vão ter a percepção, isso pode ter um efeito, chamar a família, né? Aquilo tudo que muitas vezes a gente pode estar promovendo na justiça, com maior agilidade o advogado pode estar fazendo. Eu já fiz audiências com advogados extremamente habilidosos nessa arte de diálogo, de escuta. Muitas vezes as partes não se ouvem, se comunicam mal, então tem muitas ferramentas, comunicação não violenta, mediação, tem o direito sistêmico também, para esse olhar, né? Agora, é importante, eu acho, que essa capacitação, isso tudo dá possibilita que ele possa estar promovendo e valorizar isso, porque isso também é merecedor do mesmo honorário, muitas vezes, de uma atuação em juízo, porque é muito trabalhoso, né? Eu acompanho as audiências, algumas audiências de conciliação do juizado criminal. Por vezes, uma hora você remarca uma mediação, uma audiência de conciliação, as partes podem voltar quantas vezes até amadurecer, até que elas tragam as soluções. Isso é extremamente trabalhoso, e aí o advogado pode estar conectado com a rede,
com outros profissionais que possam dar o suporte, né? E não depender do judiciário, porque às vezes o próprio fato de ir para a delegacia, de ir para o judiciário, acaba sendo ofensivo, e aí acaba que você dá uma dimensão muito maior em situações que talvez nem precisassem, né? Eu acho que o profissional está já com esse olhar. Eu acho que isso seria bem importante. O nosso grande desafio enquanto comissão do direito do idoso, aquilo que eu conversava, não sei se antes da gente começar, mas é conseguir trazer o advogado para essa área, né? O advogado ainda não percebeu que não se trata só de assentos preferenciais ou de julgamento preferencial de processos. Eu costumo, quando eu participo da ESA e a gente dá aula para os jovens advogados, eu sempre trago um pouco a farinha para o meu peixe, né? Digo, olha, gente, direito de idoso é muito mais que defender de idoso, é um nicho de mercado, a população está envelhecendo, em 2030 a gente vai ter mais idosos, e não perpassa só pela relação de violência, né? Tem as relações de consumo, tem as relações patrimoniais, enfim. Direito de idoso não é só tratar da violência, né? Não é só o idoso coitado, não é só o idoso vulnerável, tem outros idosos, né? Então, eu sempre coloco isso, mas não adianta, a gente faz os eventos e os advogados ainda não abriram o olhar para a questão do idoso. Como eu falei já, se entende que a nossa comissão do direito do idoso é a comissão dos advogados idosos, então realmente o desafio é muito grande, né? Romper esse preconceito para dentro da advocacia e levar a advocacia para uma abordagem mais humana, né, menos burocrática, porque nós somos os reis da burocracia, de parar de ficar levando tudo lá para a Polícia Civil para fazer a tal da linha do tempo. Os advogados falam isso, vamos registrar o boletim de ocorrência para fazer a linha do tempo. Quando veio a primeira ameaça, quando veio a segunda ameaça, a gente faz o boletim de ocorrência, né? Eu acho que para a nossa proposta de hoje, doutora Herta, acho que a gente conseguiu, eu agradeço imensamente, em nome da comissão, as minhas colegas de comissão que participam ativamente de todas as nossas discussões. A gente é uma comissão que foi iniciada pela gestão da doutora Herta, então é uma comissão novinha, né? A gente tem um ano e meio aí de trabalho, nós ainda estamos fazendo um caminho de aproximação de toda a rede, né? Até então não existia, então a gente precisa se aproximar, mostrar do que a OAB pode colaborar ou não, e sempre ter essa dúvida, onde a gente pode entrar com a colaboração, né? Para o CREAS, para a DPCAM, dentro do Poder Judiciário, para a Rede Catarina, no Conselho Municipal do Idoso, tem muitas frentes aí que a OAB pode colaborar, mas a gente ainda tem essa grande dúvida, de que forma, né? E o que é mais importante nesse momento para cada ator de uma rede de proteção, que a OAB participe, né? Então, a gente fica totalmente à disposição. Acho que a doutora Herta, você vai encerrar o nosso evento. A gente fica à disposição. Acredito que a gente tem um caminho bastante importante para ser traçado, né? Dentro de todas as áreas que cada uma de nós atua, dentro dos órgãos que cada uma de nós atua. Para variar, quando a gente fala de agressão e violência, violência no âmbito doméstico, ainda somos, a maioria, mulheres, né? Também essa é uma outra questão a ser rompida. Os advogados homens me parecem que não atuam muito na vara da violência doméstica e na defesa dessas questões, e é algo que a gente precisa também ultrapassar. Enfim, eu queria deixar a palavra com a doutora Herta. As minhas colegas da comissão queriam falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não? Queria passar, então, a palavra para a nossa presidente, para a gente encerrar. Ela terminando, eu termino a gravação, e aí, a partir de amanhã, a gente já disponibiliza no YouTube, eu passo o link para quem quiser compartilhar isso. Muito obrigada pela acolhida do convite, e espero que essa seja uma primeira oportunidade de várias outras, quem sabe, daqui a pouco, presencialmente. Doutora Herta? Oi, doutora Ariane. Eu, na verdade, só gostaria de agradecer a oportunidade tão engrandecedora de estar aprendendo com todas vocês, cada uma trazendo as suas realidades aqui para a gente poder trocar uma ideia. Eu fico muito feliz e, mais uma vez, agradeço a doutora Lília, agradeço a representante do CREAS, agradeço a doutora Marjorie, toda a comissão, os colegas aqui presentes, conselheiras. Eu vi a doutora Regiane, que participa da rede, está aqui com a gente também, ali fazendo as perguntas no chat, se manifestando. O quão agradecedor e o quão
quão bom para a gente é poder estar trocando essas experiências e poder colaborar, como a doutora Ariane muito bem falou ali, se colocando à disposição, podendo ajudar, porque eu acredito que quando a gente estende a mão, assim como a gente faz lá na rede, quando a gente faz nas audiências de ratificação, quando a gente estende a mão e tenta entender o outro lado, a gente só tem a ganhar. E em conjunto, OAB, CREAS, CRAS, Polícia Civil e todas as pessoas que se engajam nessas atividades, só tem cada órgão trazendo o seu lado só tem a ganhar. Eu penso dessa forma. E agradecer mais uma vez a todos. Eu não sei se tem alguém aqui, tem mais alguém aqui. Eu peço desculpa, eu estou com o celular, gente, na mão, porque o meu PC deu problema. Eu estou desde o início com o celular na mão, mas é tão importante que eu estou segurando aqui, firme e forte, para a gente poder terminar esse evento com maestria, com todo o sucesso que foi. Espero que a gente possa estar em outras oportunidades, aprofundando um pouquinho mais o debate. Um abraço a todos. A doutora Lilian, a Gabriela, a doutora Marcos, ele tem mais alguma coisa a colocar? Ou a gente encerra? Eu só queria colocar que não deu tempo de a gente falar antes, mas só para numa próxima a gente poder se debruçar sobre isso, de que o município está se organizando para estar atendendo essa questão do idoso, está estruturando um serviço especializado de atendimento ao idoso, que isso é um ganho bem grande para o município de São José, e que daí depois a gente possa, né, conversar melhor e mais sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela... Doutora Lilian? Eu até vou aproveitar, porque a nossa CVID, sob a coordenação da desembargadora Salete Somariva, ela lançou nesse período da pandemia 2 importantes projetos, né, que é o Confinamento Sem Violência Me Representa, né, e agora, mais recentemente, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que seria uma ampliação dos canais de divulgação, de denúncia para essa mulher, onde nas farmácias cadastradas, ela, se tiver tendo uma situação de violência, coloca com vermelho um X, e a farmácia cadastrada pode estar coletando dados, o nome, e encaminhar para a polícia para averiguação. Então, assim, acho que são estratégias, inclusive, a serem pensadas para o idoso, né? Porque é bem essa situação de confinamento num espaço de saúde que ele inequivocamente comparece, né? Então, acho que dá para ter um proveito aí também. Eu acho que é bem importante até alavancar esses projetos que estão surgindo nesse período e que a gente percebe que podem ter também algo bem importante, a gente está dando sequência, né? Tá bom? Agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. A doutora Herta está informando ali, a subseção encaminhou já o e-mail para o Tribunal de Justiça para aderir à campanha, né, para poder participar junto também como órgão de apoio. Doutora Marjorie? Bacana, eu acho bem importante, principalmente nesse momento, a gente pensar nessas novas alternativas e aproveitar para dar continuidade a todas as melhorias que a gente está conseguindo para dar agilidade às nossas demandas. E eu penso que a gente deve buscar, em especial, não só no município de São José, mas com relação à temática da violência contra a pessoa idosa, uma aproximação da saúde. A gente sabe que a saúde está vivendo esse momento delicado em razão da pandemia, mas que a gente possa voltar a conversar, assim, de repente, quando as coisas acalmarem, enfim, para a gente buscar essa aproximação, porque, de fato, vejo também como um canal importantíssimo para a gente conseguir chegar a essa vítima idosa e tomar conhecimento dessa situação e conseguir prestar um atendimento e dar um direcionamento para essa pessoa, essa família. E agradeço novamente a oportunidade, foi muito bacana, foi bem esclarecedor e é sempre bom poder compartilhar ideias com todos vocês. Muito obrigada. Gente, então, eu vou encerrar a nossa gravação, agradecendo de novo a participação de todos e vamos continuar a nossa conversa, quem sabe a gente consiga desenvolver, ou a gente tem alguns projetos em andamento com a subseção, né, e mais tarde, quem sabe, a gente já consiga trazer para os colegas advogados, né, a questão do AOB por Elas, o fortalecimento da nossa rede de apoio à mulher, enfim, a gente tem algumas atividades aí. Muito obrigada, um bom descanso para vocês, e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todas.